Há 3 anos, um grupo composto por pais e representantes do agronegócio iniciaram o movimento De Olho no Material Escolar. O objetivo do movimento é corrigir no material erros considerados grosseiros sobre a área. Além do combate à desinformação, a iniciativa também busca isentar o material de viés político-ideológico. A associação já teve o apoio do Conselho Científico Agrossustentável, ou CCAS. De acordo com Letícia Jacinto, o movimento se pauta em 5 focos: a atualização do conteúdo presente no material, a utilização de fontes confiáveis, a abertura do setor produtivo para a educação infantil, a realização de eventos como palestras, cursos e workshops e a criação de um selo de qualidade. Nos últimos anos, foram realizadas recorrentes mudanças na legislação da área, principalmente devido à evolução tecnológica que afetou diretamente a produção agropecuária. Essas informações são apenas algumas das ausências do material didático que serão debatidas com a atualização buscada. Para mais informações, fique conosco no Bendita Hora. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão a Andréia Bernabé. Quase que eu falei Barnabé. Quase. Bernabé. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente para falar de um tema relevante, importante e desconhecido e pouco falado, né? Essa questão de trazer uma conscientização sobre o agronegócio, e principalmente para as crianças, né? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade para estarmos aqui falando um pouquinho do nosso agronegócio brasileiro e também da nossa educação, Isso. que os dois andam juntos. Andam juntos, né? A gente estava brincando aqui que as crianças geralmente são criança de cidade, não sabe de onde vem o alimento. Ela me deixou, ela falou, por isso que eu falei, fiquei chocado, porque ela me deu um dado aqui interessante, que você disse que nos Estados Unidos, como que é? 33% dos americanos pensam que o leite achocolatado vem da vaca marrom. Eles pensam, eu não acredito, eles pensam que o chocolate, o achocolatado, sai da vaca marrom. Então a vaca marrom, você tira o leite assim, sai já com chocolate. Pelo amor de Deus, né? E a gente fala assim, nossa, você gente burra. Não, não é não. É o pessoal que vê, porque não trouxe essa educação e essa educação da importância de valorizar essas coisas. Me conta como que é o projeto De Olho no Material Escolar. Bom, o De Olho no Material Escolar, ele começou assim de uma forma muito natural. Todas as pessoas envolvidas hoje, de alguma forma, têm filho, sobrinho, algum familiar que está em idade escolar. E a gente que trabalha no agro, a gente vê muito essas distorções, né? Isso. Então, por exemplo, eu morava no Mato Grosso, minha filha veio estudar em São Paulo. Então, assim, ela na escola dela, o pessoal falava assim, vocês estão acabando com a floresta do país, né? Sendo que Mato Grosso é um estado produtor, que tem uma das maiores produções agrícolas na questão de grãos do Brasil. Então, assim, essas distorções. E na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo veio para dentro de casa, tanto quem trabalha no agro, quanto a criança que estava na escola. Então, o pai trabalhando ali no escritório e a criança tendo aula online. Então, muitos pais começaram a ouvir o que a professora estava falando. E aí, nós já vínhamos com alguns grupos, né? Alguns grupos de mães, de pais, já vinham discutindo essa temática. E na pandemia a gente acabou se juntando. Então isso é novo, é recente esse projeto? Tem 2 anos, assim, como associação estabelecida. Assim. É uma associação, então? Isso. Uma associação? Hoje é uma associação. Nós temos a Letícia, que é a nossa presidente. Letícia Jacinto. Jacinto, isso. A Letícia Jacinto é nossa presidente, eu sou vice-presidente do movimento. Então, esse movimento começou com esses pais, com essas mães. E foi tomando forma e hoje nós estamos há 2 anos já como associação, né? A gente vai fazer agora, daqui uns dias. Nós temos hoje 222 associados. Nós estamos presentes em 14 estados brasileiros. Brasil inteiro, não é? É Brasil. Brasil. Você quer falar de educação, você quer uma educação de qualidade, junte-se a nós. Agora, me fala uma coisa, essas informações equivocadas,
elas estão presentes nos livros didáticos também? Por isso, porque está de olho no material escolar. Elas estão presentes nos livros também? Sim, elas estão presentes e tanto está presente que se fez jus à criação da associação. Né? Então, a gente existe porque nós identificamos muitas apostilas, muitos livros de várias editoras aqui do nosso país com esses conteúdos que tem uma ausência muito grande de dados científicos. Sei. Então, o nosso objetivo é trazer ciência, trazer dados oficiais para esses livros, para que tudo que aconteceu no passado e o que vem acontecendo, principalmente no agro, essa atualização, essa modernização, a agricultura de precisão, tecnologia, inovação, que ela também seja presente nos livros didáticos. Sei. Hoje nós temos no nosso país a Embrapa. A Embrapa, isso mesmo. Ela é uma referência mundial, ela é uma empresa de pesquisa que está presente no Brasil inteiro. Alisson Paulinelli, que foi quem criou a Embrapa. Exato. O ministro Alisson Paulinelli, que é uma das maiores cabeças. O Alisson era muito amigo do meu pai, nós convivíamos muito com o Alisson, doutor Alisson. Estudou lá em Lavras, na minha cidade, estudou na escola, na UFLA, na ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras, uma das melhores do mundo, hein? Concordo com você. Eu estudei ali pertinho, né? Estudei em Viçosa. Viçosa, mas Lavras é muito melhor que Viçosa. Mentira, sempre teve essa... o Alisson, o Alisson foi a fundação, desculpa falar, a fundação da Embrapa quase que rendeu ao Alisson, rendeu a indicação Prêmio Nobel. Sim, inclusive nós do agro, nós fizemos assim todo um esforço para que ele fosse mesmo considerado, mas a gente sabe que é complexo, mas a gente sabe do trabalho maravilhoso da Embrapa. É fantástico, eu sou suspeita para falar dele. Recentemente tive a oportunidade da gente passar uma tarde. O doutor Alisson é fantástico, uma inteligência fora do comum. Foi ministro da Agricultura na época do Geisel, é interessante. Catinho de Moraes, acho. Oi? Isso mesmo. Isso mesmo. E foi um homem, assim, que revolucionou a agricultura aqui no Brasil. Hein? Exatamente. A agricultura era uma coisa muito caseira, assim, ele revolucionou. Ele profissionalizou tudo isso, ele levou o Brasil por um patamar muito acima. É verdade. Então, assim, eu sou suspeita porque eu sou fã dele. Você é agrônoma? Não, eu sou química industrial. É verdade, eu li química, que é verdade, química industrial. E hoje eu trabalho como consultora no agro. Eu vivi meus últimos 25 anos tem sido na área de sementes. Então, me conta uma coisa aqui. O trabalho de vocês é maravilhoso, interessante, mas vocês focam na questão do material escolar. Mas hoje nós temos uma realidade da internet. E a internet tem hora que é um mundo sem lei. Como que vocês vão trabalhar essa questão da internet, já que qualquer um pode acessar conteúdo, e é conteúdo mentiroso também, às vezes, né? Como que vocês pensaram nisso já? Assim como tudo na vida, você tem um lado bom e o lado ruim, e você chega num momento que você não consegue brecar certas coisas. Eu não consigo impedir que um adolescente de 14 anos, eu determine o que ele vai ver na internet. Então, a gente tem que trabalhar com a seguinte situação. No nosso caso, a gente vai pôr só bons materiais, excelentes materiais à disposição. E aí é livre-arbítrio, a pessoa que vai escolher o que ela quer. Infelizmente, a internet, ela tem um valor assim excepcional. Ela facilitou a vida de muita gente. Ela encurta distâncias, facilita o acesso à informação, mas tem um lado negativo. Então, a nossa associação, a gente sempre fala, a gente é muito assim, do bem. Então, a gente quer disseminar o bem, a gente quer disseminar uma educação de qualidade, a gente quer ter essa ciência, a gente quer ter tudo isso que vai contribuir para a nossa educação, para as nossas futuras gerações. A importância do agronegócio hoje no Brasil, as pessoas elas têm mais contato, inclusive com o termo agronegócio, né? Porque o pessoal falava antes, vem da roça, isso é da roça. Eu sou da roça, né? A gente fala da roça. Mas hoje ficou mais chique também, a gente fala agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é a grande mola propulsora da economia do Brasil. O agronegócio é o que manteve, principalmente na pandemia, né? Os desafios do agronegócio hoje, você como está lá dentro, é consultora, quais são eles hoje?
Assim, nós temos vários desafios, né? A gente tem o desafio no dia a dia, que são questões políticas, governamentais, de legislação, tanto na esfera ambiental, Sim. na esfera tributária, na esfera trabalhista. Então, tem esses desafios, mas assim, eles andam junto com o trabalho positivo que o nosso país faz. Sim. Então, hoje nós temos aqui no Brasil um país extremamente diversificado. Nós temos a oportunidade de fazer várias safras no ano. Nós temos a possibilidade... Interessante isso que você está falando, porque não depende só do período daquela safra. Você pode... Isso virou uma questão que a própria ciência... Isso. A gente tem tecnologias de ponta. Hoje nós somos um dos países que mais recicla embalagens. Olha, que interessante, né? Isso Então, é um dado assim, interessante. Exatamente. Na questão de ciência, tecnologia, o exemplo é a Embrapa. Nós temos pesquisas que são exportadas para outros países. Isso. Na questão de sementes, eu posso falar, porque... Sementes é impressionante. Vivi 25 anos, né? Isso você tem, porque a semente, quando a gente fala de semente, a gente não sabe o que isso significa, né? Antigamente você plantava uma semente de milho, dava um milhinho e tal. O desenvolvimento da tecnologia no desenvolvimento da semente é uma coisa fantástica, né? Exatamente. Hoje, assim, nós temos as sementes em várias categorias, desde a semente crioula, da básica, até sementes geneticamente modificadas, que são sementes de assim, altíssima qualidade, que essas sementes, elas nos possibilitam você plantar num mesmo espaço, sem precisar aumentar a área e aumentar a produtividade, e melhor ainda, usando menos produtos. Então, menos água, usando menos produto. Menos água, então, menos... Isso é sustentabilidade também, que a palavra da moda é sustentabilidade. Exatamente. Também, né? Então, assim, hoje o Brasil, ele está dentro de um patamar tecnológico, principalmente em relação à semente, que boa parte das tecnologias que nós usamos, elas vêm para serem testadas aqui no nosso país, principalmente nas áreas que são que têm mais mais propensão em grandes culturas, em grandes volumes. Por exemplo, Mato Grosso é um celeiro que boa parte de máquinas, químicos, sementes vem dos outros países para serem testados aqui. Então, a gente tem todo esse pool assim, de inovação, tecnologia, que a gente quer que traga para dentro do livro. A gente não quer que os nossos livros retratem o nosso produtor como o Jeca Tatu, como aquele cara... É verdade, a gente interessante. não quer, assim, é legal. Não, a gente teve essa fase. Já passou. Já passou. Já passou isso. Nós não queremos, assim, não desrespeitando, não querendo apagar a nossa história, mas hoje nós não temos, assim, tem carro de boi? Tem carro de boi. Se a gente for lá em Minas, naquela região ali de Viçosa, Minas, olha, em Minas, ali naquela zona da mata, né? Barbacena tem perto ali, um lugar chama Ibertioga, tem uma festa do carro de boi lá. Então, tudo isso eu acho fantástico, é a nossa história, é a história local, é a história regional. Mas nós temos que trazer também que hoje nós temos maquinários milionários. Sim. E se você não tiver um mínimo de escolaridade, você não consegue operar. Você precisa ter um mínimo de conhecimento tecnológico, porque você precisa... Hoje, uma máquina, você não dirige, é um joystick que controla. Isso é importante falar. Tudo isso... Mudar essa visão que se tem do homem do campo, né, da roça, porque eu também estou empolgado em falar isso, eu tenho que ir lá falar, mudar essa coisa, porque é verdade, né? Quando o pessoal acha, a gente que veio da roça, o pessoal olha pra gente já achando que a gente é meio ignorantão. Eu ia te dar café. Tomou? Tava bom? Tomou com açúcar? Tomei com açúcar. Ótimo. Porque é o seguinte, eu não aguento, tela da roça mesmo. Porque gente da cidade, não vou tomar café com açúcar. Fica tomando esse café amargo, matando a gente só pra... Ó, como a educação pode apresentar o agronegócio para uma nova geração? Quero que você acompanhe esse VT. O agronegócio no Brasil é uma das grandes forças motoras do país e seus ensinamentos precisam alcançar as novas gerações.
Reconhecida pela sua invejável produção de alimentos e fibras sustentáveis, além dos biocombustíveis, o empreendedorismo na área precisa ser incentivado nas escolas brasileiras. Afinal, já é referência fora do país. Muito se fala do dilema ambiental que teoricamente envolve o agro, mas os profissionais da área provam que agronegócio, meio ambiente e sustentabilidade são partes inseparáveis. Não existe uma propriedade rural, não existe um produtor rural que não se preocupe com o meio ambiente. Hoje, o agronegócio é moderno, é tecnológico e o meio ambiente, nós temos dados, o Brasil tem 66,3% de mata nativa. E vou até olhar na minha cola aqui, 25,6% estão dentro de propriedades rurais. Então, são os produtores rurais que preservam. Então, isso já te diz o que nós estamos falando. O produtor rural é o grande preservador do meio ambiente hoje. Então, caminham assim, de mãos dadas e não existe um sem o outro. Ela tem toda a razão. Eu vou dar só um número para provar o que ele está acabando de dizer aí. A primeira coisa, ela diz o seguinte: o produtor rural que não cuidar do meio ambiente perde a propriedade dele. Vai ter erosão, vai ter problema de degradação de território, de solo, de floresta, de mata, de pasto, então ele perde a propriedade. Então, cuidar do meio ambiente não é nem uma coisa ideológica, é uma função essencial de qualquer produtor moderno no mundo inteiro. No Brasil, principalmente, porque é um país tropical, tem desgastes muito maiores. Isso é uma grande verdade. Eu falo de novo, o maior preservador de mata nativa é o produto. Porque o pessoal da roça, a gente cresce falando, tem que preservar. Eu lembro de meu pai. Meu pai, quando mexia com alguma coisa de tirar para plantar, eles falavam, isso aqui tem que ficar reservado para deixar esse mato por causa da nascente, por causa... Então, na verdade, o interesse de preservar é do próprio agricultor. Porque ele sabe que se ele não preservar, acaba a água, a mina que ele tinha lá vai acabar. Então, ele sabe disso. Eu sempre faço um comparativo entre a cidade e o campo, né? Se você for pegar uma loja, qualquer loja aqui no centro de São Paulo, o dono dessa loja não vai deixar sujeira no estacionamento, ele vai fazer toda a preservação. A mesma coisa acontece com o produtor lá no campo. Ele tem noção da importância de uma nascente, ele sabe da importância de preservar as áreas. Então, isso tudo para ele é muito benéfico, porque isso retorna de uma forma muito mais produtiva no alimento. E também na questão da qualidade de carbono zero, na questão de você preservar essa área. Então, eu sempre faço esse comparativo. André, a gente viu que na pandemia, um dos setores menos afetados foi o agronegócio, que não parou. Todo mundo parou, mas o agronegócio não parou. Você deve isso aqui, a tecnologia, por que isso? Porque é o seguinte, o agro é uma empresa a céu aberto, né? E, ao contrário de uma indústria de geladeira, que eu tenho uma fábrica fechada. Então, chovendo ou fazendo sol, o funcionário vai todos os dias produzir a geladeira, o carro e tal. Já a agricultura está aberta. São Pedro pode mandar muita chuva, como pode não mandar chuva. Só que as pessoas têm que se alimentar, os carros têm que andar. Então, tudo depende do agro. Eu estou sentada aqui, eu estou dependendo de uma madeira, eu estou dependendo de um algodão, né, do café que nós acabamos de tomar. Então, se você vê, tudo que está ao nosso redor tem o agro envolvido. Então, não tem como parar. É uma indústria, sempre tem aquela história, né? Você pode ficar sem um advogado, sem um médico, mas você não fica sem um agricultor, porque a primeira ação do seu dia é tomar um café. Verdade. Depois você tem que almoçar, depois você tem que jantar. Você não consegue. Então, assim, não querendo dar mais ou menos importância, mas às vezes as pessoas, assim, não conseguem ver o tanto que é importante um setor e às vezes esse setor não é valorizado da forma como deveria. Verdade. Né? Então, eu sempre falo, lá em casa a gente é agro, minha filha fez agronomia, então
eu tenho muita consciência, assim, então, desde a hora que eu vou conceber... assim, Essa que consciência é muito importante. Tipo, um café desse que a gente toma. Se você for analisar o caminho que ele percorreu para chegar aqui, né? E às vezes eu vejo assim... Desde quando ele foi plantado, desde quando foi... Eu vou até antes, né? Eu vou lá na semente, né? Mas você na puxa muda, a sardinha do seu lado, na né? muda. Você vai na semente que foi preparada, até chegar nisso. É muito importante. Por isso é que essa questão da educação. Educar, né? E, ó, sabe, a Rede Vida leva muito sério a educação. Muito sério. Tanto é que a gente aqui na Rede Vida, nós temos 2 canais adicionais só para educação. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Educar, você transforma o ser humano, você transforma a pessoa, você transforma também o seu ambiente. Por isso a gente leva tão a sério, tão a sério. André, eu queria, olha aqui, você trouxe tanta informação tão importante para a gente, eu acho que muito, eu quero agradecer muito você pela disposição, disponibilidade de ter vindo aqui e pelo seu trabalho de conscientização, acho isso importante. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? De ir mudando devagarinho, né? E você é uma profissional tão capacitada, né? Cientista, mas se presta também a fazer esse tipo de conscientização. Isso é muito importante, viu? Eu agradeço imensamente o convite. Gostaria de pedir um espaço aqui para convidar todo mundo que está nos assistindo a seguir nós nas redes sociais, que é @de olho no material escolar. Isso mesmo. Além de seguir a gente, também pode vir ser nossos associados, ser nosso associado. Para nos ajudar também, para nos ajudar a disseminar os nossos projetos. Nós temos o projeto do Vivenciando a Prática, onde a gente leva as crianças para dentro das fazendas para ver de onde vem o leite, né? A gente leva editores, as pessoas que escrevem esses livros, para eles terem essa visão do agro. Nós vamos ter agora, mês que vem, a inauguração da nossa biblioteca virtual, que é onde professores do Brasil inteiro vão poder consultar temas para poder dar em sala de aula. Então, se o professor não tem conhecimento ou não sabe como que está a questão dos defensivos agrícolas, da questão do desmatamento, trabalho escravo, vai ter tudo lá dentro do nosso site, ele pode consultar. Enfim, muito obrigada. Mas deixa eu repetir aqui, ó, no Instagram, @de olho no material escolar. Você pode seguir ela também no Instagram dela, viu? @Andréia Bernabé 1975. Isso. Andréia Bernabé 1975 é o Instagram dela para saber tudo sobre semente, tudo sobre água. Exatamente. Muito obrigado, viu?